isso já começa no século XIX. Eu não vou nem entrar aqui no comecinho do século XX, porque é no tempo dos institutos de aposentadoria. Nós tivemos, na nossa região, muitas imigrações. Provavelmente a nossa primeira imigração foi em 1876, a imigração dos alemães do Volga. Eles foram para Lapa, para Palmeira e para Ponta Grossa. Em Ponta Grossa eram 18 colônias, pertencentes a uma chamada colônia Otávio, e nenhuma delas foi pensada em área urbana. Na República dos Alemães do Volga, que existiu lá na Rússia e depois até na União Soviética, existiam cidades, existia inclusive uma universidade. Portanto, nem todas as pessoas eram colonos do ponto de vista da agricultura ou de pecuária. Havia pessoas em comércio, havia professores, nenhum deles veio à cidade. Todos foram colocados em regiões rurais. Então, isso já de cara mostra um certo preconceito contra essas pessoas vindas de fora que a nossa população pontagrossense não queria aceitá-los como parte da cidade. Tanto é verdade que eles partiram daqui alguns anos depois, alguns em direção à Argentina, e criaram a colonização dos alemães do Volga na Argentina, onde, por sinal, foram muito bem recebidos. A propósito, até hoje, na maior parte das cidades do interior da Argentina, existe uma Plaza de los Volguenses. Os alemães do Volga são homenageados como aqueles que colocaram a Argentina na cabeça, nos primeiros lugares da produção de trigo no mundo. Por volta da virada do século XIX para o XX, portanto, já era república, passou a haver uma colonização, uma vinda de uma imigração eslava, em grande maioria. Muitos poloneses e, logo em seguida, a questão de alguns anos depois, alguns ucranianos, até porque a região de onde eles proviam, a chamada Galícia, ora ela era Polônia, ora ela era Ucrânia, dependendo das muitas guerras que foram travadas naquele solo, e eles foram dirigidos para as colônias que tinham sido devolvidas, por assim dizer, pelos alemães do Volga. Resultado, a gente eu pessoalmente, como sou um descendente de alemães do Volga pelo lado materno, às vezes eu faço alguma pesquisa. Vocês encontram, o primeiro povoamento foi na região de Guaragi, e vocês encontram na estrada para Teixeira Soares um cemitério praticamente abandonado no meio de um campo de soja. Eu tive lá, tirei fotografias, etc., tirei, assim, as fotografias de lápis, de muitas vezes, alguns até parentes da gente. E mais tarde, muito mais tarde, eu fui procurar o cemitério de uma outra colônia que se chamava Guarauninha. Também fica no município de Teixeira Soares, mas na estrada que vai a Imbituva. Você tem que sair da estrada, percorrer um caminho, mas eu me localizei e consegui chegar lá. Não encontrei um cemitério, um túmulo, que fosse de um alemão do Volga. Encontrei, isso sim, as cruzes de ferro, típicas dos túmulos alemães, guardadas num cantinho próximo da capela, porque todos os túmulos eram de sobrenomes poloneses. A gente até brinca que o pessoal que estava trabalhando comigo lá no escritório, digo, olha, achei todos os ascendentes de vocês no mesmo cemitério que os da gente, porém eles substituíram totalmente. Os eslavos vieram, até hoje existe uma colônia chamada Taquari dos russos e Taquari dos polacos. Russos eram os chamados russos alemães, que na verdade eram alemães que estavam no Volga e, portanto, eram chamados aqui no Brasil de os russos. Mas existem, inclusive, os dois na mesma colônia, que era justamente pelo fato de que foram conduzidos a esse local. Quando algum alemão do Volga quis vir para a cidade, não teve onde. Eles esperaram até que a colônia Uvaranas viesse, aos poucos, virar o bairro Uvaranas, até que a colônia Dona Luísa viesse a virar um bairro colônia Dona Luísa. Com o correr do tempo, alemães do Volga, ucranianos e poloneses acabaram indo se fixar num bairro a oeste da cidade, que até hoje é chamado de a Nova Rússia. Lá fica a igreja ucraniana, na frente dela o hospital que foi produzido pelos ucranianos, e assim sucessivamente. Alguns poloneses recebiam terrenos
que a prefeitura entregava no bairro da Ronda. Todos fora da região central de Ponta Grossa. É como se, de certo modo, a população da cidade dissesse: vocês são a outra Ponta Grossa. A gente, naturalmente, ainda tem muita pesquisa daí de história para fazer em cima disso, mas a hora que aposentar, provavelmente eu vou começar a brincar com esse gênero de coisas. Acontece que Ponta Grossa, como o Brasil todo, teve um momento de habitação social que é do tempo dos institutos de aposentadoria e pensões. Eu já expliquei anteriormente esse tipo de coisa. O comerciário, o bancário, o industriário, o motorista, o ferroviário, toda que Ponta Grossa sempre, como vamos dizer assim a palavra para não ficar pesada, sempre foi meio ruinzinha com as pessoas que chegaram depois. A gente chama de os neo-pontagrossenses, aqueles que vieram depois, a cidade estranhava. E ao dizer que estranhava, eles fez isso com todos os colonos alemães, italianos, poloneses e ucranianos, que são as maioria do que nós temos agora, a tal ponto que eles, com o correr dos anos, acabaram se estabelecendo sozinhos num bairro, que é o bairro da Nova Rússia, onde até hoje nós temos a igreja ucraniana, na sua frente o hospital ucraniano, nós temos toda uma quantidade muito grande de pessoas descendentes dos antigos colonos que lá vieram. Mas isso acontece na Ronda, com relação aos poloneses, isso acontece no bairro de Olarias, com relação aos antigos empregados da Estrada de Ferro, que tinham vindo de todos os lugares do Brasil, e voltamos a conversar sobre a habitação social, que no Brasil começou por volta dos anos 30 ou 40, com os institutos de aposentadoria e pensão das diversas profissões. Os bancários e os empregados do comércio, naturalmente, tinham empregos nas regiões centrais das cidades. O que o instituto deles fazia? Fazia apartamentos nas regiões centrais das cidades. Com isso, eles não eram apartados do restante da população, mas ficavam integrados, especialmente nas cidades maiores, onde havia mais comércio e onde havia também mais bancos, etc. Mas também nas pequenas cidades, nas médias daquela ocasião, essa fotografia da esquerda se refere a Juiz de Fora, que já era uma cidade média nos anos 50. Mas a da direita se refere a Paranaguá, um prédiozinho de três pavimentos do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos estivadores do Porto, que fica numa região bastante central de Paranaguá. Bem, por incrível que pareça, eles chegaram a alguns edifícios fantásticos. Esse da esquerda foi construído sobre 6 pequenos edifíciozinhos velhos, de 2 pavimentos, às vezes 3, comprando edifícios do país pela qualidade do seu projeto arquitetônico, e isso mostra que, além do tempo dos institutos de aposentadoria e pensões revelar uma época criativa, revelava também uma época integradora, que as pessoas podiam ficar em locais próximos ao centro da cidade e assim por diante. Vejam bem, o edifício da direita é Santa Maria, no Rio Grande do Sul, uma cidade com o tamanho de Ponta Grossa, ainda hoje uma cidade média, e você já via um edifício de boa qualidade. Em Ponta Grossa, embora sem edifícios, foi o início daqui do BNH, a gente teve 2 empreendimentos para empregados, para pessoas assim lidando, sendo que um deles chama-se, até hoje, de Jardim Brasil, fica nos fundos do 13º Batalhão de Infantaria Habilitada, com 50 casas de alvenaria, que foram uma aplicação das finanças do Instituto, da Caixa de Aposentadoria dos Servidores Públicos do Estado do Paraná. Aquilo que hoje é o Paraná Previdência. Que eles aplicaram e até hoje, desde 1952, essas casas estão lá, são facilmente reconhecidas
nessas duas quadras, e eu queria aproveitar aqui para colocar um parênteses. Sempre que a gente pode, a gente tenta fazer uma pesquisa sobre um momento, um acontecimento da habitação social na cidade da gente. Do Jardim Brasil, eu ainda não quis, no arquivo da prefeitura, até um ou dois, de segundo ano para frente, porque já sabem pelo menos desenhar, medir, já fizeram isso com a professora Lisiane no primeiro ano, que a gente pode apresentar, inclusive, algum artigo, alguma coisa, resgatando essa história, que vejam vocês, está com 60 e poucos anos já. No caso aqui, 68 anos, e a gente não tem história. A gente já tem sobre a Vila Ferroviária, que é de 1943, casas de madeira. Ela é uma autêntica vila de empregados, no caso da Estrada de Ferro. A gente achou, aqui a pesquisa foi feita, eu fiz essa pesquisa junto com um aluno da PUC, um aluno de arquitetura da PUC, mas acontece que o pai dele era professor ali de engenharia da computação e tinha sido desenhista da gente, então ele veio passar umas férias. E ao passar as férias, a gente acabou fazendo um levantamento. Essas 40 ficam na região daquela praça redonda que tem no que a gente chama de Vila Ferroviária, em volta da igreja de São Cristóvão e da escola o estadual, inclusive, que é a Escola Jesus Divino Operário. Vejam os nomes. São Cristóvão, o padroeiro dos transportes. Assim, é o seguinte, a casa é de madeira. O banheiro é todo de alvenaria. As casas tinham 3 dormitórios. E tinham, inclusive, a varanda clássica das casinhas de madeira. Eu achei lá nos arquivos da rede ferroviária em Curitiba, diversos locais do Brasil, 2, 3, 4, 5, para o pessoal cuidar das linhas, cuidar das estações. Aqui foi uma vila autêntica com 43 casas que o pessoal fez. Isso antes de 1966. Porque em 1964, com a criação do BNH, nós passamos de novo a expulsar os pobres para fora. Isso aqui é uma fotografia de Vila Kennedy, que foi construída antes do regime militar. Ela foi inaugurada 3 ou 4 semanas antes do surgimento do regime militar no Brasil. Por isso chamo ela de pré-BNH, porque ela é feita com dinheiro da Aliança para o Progresso dos Estados Unidos. Alguma coisa assim como mais de 30 quilômetros fora da cidade do Rio de Janeiro para poder levar o pessoal todo para lá e sempre nesse modelo da casa unifamiliar, da casa uma por família. Porque as outras soluções, as soluções dos institutos de aposentadoria, com casas conjugadas, com apartamentos em prédios baixos, em prédios médios e em prédios altos, eram, na opinião dos militares, muito coletivistas para ficar fazendo esse tipo de coisa no Brasil. Então, já havia toda uma tendência do final do período dos IAPs, na época da fundação da Casa Popular, de tentar forçar a casa individual. E ao tentar forçar a casa individual, eu ganho os caros nos centros ou nos melhores bairros de cada cidade. Então você vai para longe. Aqui que eu digo é Paraná, nós exatamente no comecinho dessa época vimos surgir a Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais em Curitiba. 2.000 e cacetada casas, apesar que aqui está falando neste jornalzinho em 1500 e poucas, tiradas das favelas. Elas estavam nas beiras dos rios de Curitiba e foram trazidas para cá. 1.500, depois somaram-se mais um pouco, acho que deu alguma coisa na faixa de 2.500 no final das contas. Se transformou num local de violência, como a Vila Kennedy, como a Cidade de Deus, que deu até um filme de tanta violência que lá aconteceu, e lá o pessoal sofreu muito tempo até que a vila fosse, digamos assim, mais ou menos pacificada. Ela ainda não é
aquela maravilha até hoje, mas pelo menos melhorou um pouco mais. Qual foi o efeito de um conjunto de 2.500 casas a 2 quilômetros? Reparem os campos verdes em volta. Ela fica onde hoje é a cidade industrial de Curitiba, longe, longe mesmo. E, como era para justamente esconder favelado, a segurança. Ponta Grossa correu de atrás, eu já apresentei essa foto, e correu para fazer o conjunto 31 de março. 1.000, redondas 1.000 casas, e essas 1.000 casas foram distribuídas num sistema que lembra, às vezes, as superquadras, só que seriam as mini superquadras, porque todos os lotes eram de 8 por 16 metros. Mas todas elas tinham um praceamento central, 10 no total. Que é justamente o que está aqui fora da foto, está mantido como uma pracinha até hoje. O resto é um descampado, onde o pessoal coloca carro em cima, pneu velho, enfim, uma série de materiais abandonados, etc., nunca se fez funcionar como se fosse uma pracinha. Para vocês terem uma ideia, nesta extremidade foi construída. Isso aqui, essa foto, na verdade, é do final de 66, virando para 67. Lá onde eu coloquei a flecha foi construída a escola. De tal maneira que uma criança que mora aqui tem que percorrer alguma coisa como 1,5 km ou 2 na subida para poder chegar lá na escola. Aquilo que a gente falou adiantadamente, Londres, lá na extremidade nordeste da cidade, já tinha muitos anos antes um precursor, que é a nossa Vila 31 de Março. As crianças, pelo visto, têm que chegar lá em cima, porque alguma coisa faz. A 31, até não sei como, ela tem um fator muito mais favorável do que a Nossa Senhora da Luz em Curitiba. As nossas casas, a qualidade das casas é muito inferior. Aqui no tamanho planta baixa dela. E aqui estão as casas da Vila 31, da Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Estou notando que ela quem orientou essa tese de mestrado foi a professora Gilda Colebruna, estava até na minha banca de doutorado. Ela orientou um pessoal de Curitiba para ver como é que ficava. Existe até uma, digamos assim, uma polêmica. O autor do projeto dessas casas de telhado alto, que aliás o Ville é um tcheco, ele gostou do jeitão de ser das nossas casas altas polonesas, ucranianas e alemãs do Paraná e procurou fazer uma casa com o mesmo modelo. A gente chama isso do chalé eslavo, chalé paranaense, de um modo geral. E com sótão, inclusive o forro de madeira, o sótão ficava no forro em cima. Há quem diga que isso aqui teve uma aceitação extraordinária da população, e há quem diga que a população recusou completamente. O próprio Ville acabou internalizando essa inferioridade do projeto, dizendo que aquilo lembrava demais que eles eram provindos da zona rural e que eles se sentiam diminuídos por estarem na cidade grande. Há quem diga o contrário. Eu, particularmente, admiro muito o desenho que essas casas têm. Em algum dos livros que a gente escreveu sobre casas de madeira, a gente louva o fato de que isso aqui estava sendo, de certa forma, mantido. Mas essas casas, que sempre tinham um tamanhozinho a mais, vão se comparar com estas aqui, todas de alvenaria, mas como vocês estão vendo, o oitão já em madeira, o forro era de madeira também, com esse tamanhão, 24,07 metros quadrados. Nós, alunos do segundo ano, que tem que construir, às vezes, um apartamentinho do Minha Casa Minha Vida, já acham de uma cozinha onde cabe
exclusivamente uma canto lateral, um fogareiro de uma ou duas bocas, que vir para a sala. E os dois quartinhos de 5,8 e 5,1 metros quadrados eram divididos por uma paredezinha de lado. Enfim, tinha uma certa liberdade. Quando vocês voltam a olhar a casa, vocês vão notar que até o jeito com que eles colocaram essas duas janelinhas, lado a lado, tentando fazer um desenho, mostrava que quem arquitetou isso aqui tinha um pouquinho de erudição. Não tanto quanto o Ville, sem dúvida, mas tinha, queria fazer alguma coisa. Mas, entre outras coisas, foi obrigado a fazer com 12 sala, quarto e o banheirinho e a cozinheta, só. O cara tinha que dormir no sofá, caso existisse sofá. Isso que está aqui, eu tenho até um artigo já totalmente pronto, fiz a pesquisa aqui, nesse caso, fiz a pesquisa sozinho, consegui as plantas arquivadas de prefeitura, arquivadas de Coapar, etc., para poder lidar, e a muito custo, andando em torno de mil casas que tem o 31 de março, eu encontrei uma. Pode ser que exista mais uma ou duas em algum outro canto que eu não tenha conseguido enxergar, porque, francamente, você viver, vejam bem, presume-se que num quarto podem morar duas pessoas. Então, olhem a casa do lado esquerdo, que seria a casa, ela tem 24 metros quadrados. Isso, vamos ver se ela não cai mais lá. Eu estava contando do artigo que eu fui fazer sozinho, dessa vez eu não coloquei mais alguma pessoa para trabalhar comigo. São 1.000 casas que tem na 31 de março. Eu tive que sair visitando ruela por ruela, e vocês devem saber que aquelas ruas são muito estreitas. E eu passando pelas ruas estreitas até achar uma casa que tivesse o aspecto das casas originais. E o que é interessante, nós vemos que as casas tinham, inclusive, duas janelas, a fenestração, que a gente chama, a exposição das janelas, mostra que o desenhista que fez aquilo tinha algum conceito erudito, não tanto quanto o autor das casas da Nossa Senhora da Luz em Curitiba, mas tinha alguma coisa. E que também aquela disposição das casas em volta de uma praça, formando aquele conjunto mais ou menos introspectivo, ótimo para casas familiares, com crianças, etc. Pena que em 50 anos, uma das 10 praças acaba sendo usada como praça, as outras 9 são depósito de ferro velho, mas alguma coisa surgiu. O que nós tivemos, que me chama a atenção, é que as pessoas, apesar desse tamanhão, 24 metros quadrados para casa média, teve 60%, 70% do total desse tipo que está no lado esquerdo. E ter também alguns embriões que tinham 12 metros quadrados, a gente não usa nem para uma garagem, de tão pequeno que é. E era uma casa inteira, com uma cozinha de 1,40 m de tamanho. Provavelmente utilizar um fogareiro. E apesar de todo esse, digamos assim, toda essa mesquinhez, 31 de março não se transformou num local de violência. Isso é devido, na minha opinião, a dois motivos. Em primeiro lugar, a origem muito rural da população. Eles pagavam a sua parcelinha mensal dizendo que estavam pagando um aluguel. Eles não sabiam que o BNH estava financiando para eles comprarem a casa. Como eles tinham um sistema meio rural, ele tinha que estar com a casa, tal, se ele não pagasse, ele tinha que ir embora, eles nem brigavam. Se ele não tivesse dinheiro para pagar no fim do mês, ele fazia as trouxas e saía de lá. Outro fator que fez provavelmente uma diferença muito grande foi a presença da igreja. Com muita rapidez, o pessoal da paróquia chegou e foi estabelecendo uma comunidade. O 31 de março virou uma comunidade, a tal ponto que, há mais ou menos uns 15 anos atrás, houve uma tentativa de mudar o nome. Mudar o nome de 31 de março para 15 de março. 15 de março teria sido o dia que Tancredo Neves teria
assumido a presidência da República. Quem assumiu foi o José Sarney, mas ele poderia ser considerado como o dia da redemocratização, no mesmo mês de março. A população não aceitou, a população se sentiu ofendida, porque eles estavam achando que isso era coisa de intelectual, que eles, que eram os simplórios, só conheciam o 31 mesmo. Eles não sabiam nem direito o que era. Mas é muito curioso. Tudo isso, assim, em pílulas, está num artigo que eu escrevi e ainda estou esperando poder publicá-lo. Ele está pronto, já faz uns 2 anos. E eu quero ver se consigo publicar, se não em algum outro lugar, na nossa revista de Engenharia e Tecnologia, onde nós normalmente publicamos o onde o Márcio surgia, nós tínhamos o Jardim Brasil e nós tínhamos a Vila Ferroviária, que eu já mostrei para vocês. E esses dois elementos, que eram de casas produzidas, em primeiro lugar, para criar renda para a Caixa de Previdência dos funcionários do Estado, e a outra para servir de residência aos ferroviários, ficavam nos bordos da cidade, que esse padrão que está aqui, eu utilizei na tese, vai aparecer em todos os nossos slides, do seguinte modo. Ocupado o perímetro real da cidade no ano de partida. Então, neste caso que está aqui, deveria ser por volta de 1946. E o outro deveria ser por volta de 1956. Bem, nós não temos o perímetro de 1946. A prefeitura não tem isso, mas tinha o de 1936, numa publicação chamada Almo de Ponta Grossa, onde eu consegui, às duras penas, achar esse perímetro, fazendo algumas lembranças, outras fotos, etc., para mostrar que, por assim dizer, a cidade terminava mais ou menos na altura do 13º Bíblio, onde hoje é o 13º Bíblio, e a cidade tinha a estação ferroviária e a estação de oficinas, onde ficaram as casas da Vila Ferroviária, numa região de oficinas. Portanto, já não era na falda da cidade, já era numa região intermediária. Porém, quando nós fomos entrar no BNH, a cidade constituiu uma firma, uma companhia, pertencente, em princípio, à prefeitura, chamada de Coab PG, Coab Ponta Grossa. Só Ponta Grossa, Londrina e Curitiba fizeram Coabs. Aí, como todas as outras cidades eram, por assim dizer, mais fracas, o governo do estado criou uma chamada Coapar, que existe até hoje, para suprir as outras 396 cidades, outros 396 municípios que não tiveram essa companhia municipal por interesse próprio. Na verdade, até a Companhia de Ponta Grossa saía um pouco do município, ela construiu alguma coisa em Piraí do Sul, construiu algumas poucas casas em Paranaguá, então ela não era só limitada a Ponta Grossa, mas como o que interessa para nós é o total de Ponta Grossa, ela, enquanto existiu, e ela só existiu por 3 anos, ela construiu 1.203 moradias, das quais 1.000 são a Vila 31 de Março. 31 casas ficam lá no DR, na estrada, na rodovia Presidente Kennedy, Avenida Presidente Kennedy, que é, na verdade, a rodovia BR-376, para os empregados do DR. Criou também a Vila 15, aqui na região do campo, depois do Campo do Guarani, e a Vila 15 tinha 72 casas um pouco maiores, bem como as 100 casas da Vila Senador Flávio Miró, que ficam no bairro da Boa Vista. Essas 172 eram já para uma classe mais elevada, as casas tinham até seus 50 e poucos, 60 metros quadrados. Logo, a Coab desviou-se a tal ponto de sua missão de produzir casas de interesse social, que os seus próprios diretores pleitear junto ao BNH um financiamento para fazerem casas de 72, eram 72 metros quadrados, destinados à classe média. Por quê? Porque a classe pobre não pagava mesmo, eles não tinham condições de aguentar, e eles fizeram um bairro, não sei qual era o total, mas também temos algo a pesquisar aqui,
E também aqui eu convido algum aluno interessado em nós produzirmos um artigo, produzirmos, enfim, uma pesquisa em cima disso, e esse bairro das casas de 72 metros quadrados chamava-se Jardim América. Ele não foi produzido pela Coab, ele foi produzido por uma empresa particular com financiamento do BNH, ou seja, com dinheiro do Fundo de Garantia, e o que acabou acontecendo é que ele se transformou num dos bairros mais bem servidos da cidade, não só em termos de casas, mas em termos de urbanismo. Não são, evidentemente, aquelas casas enolotes, mas eu produzi, como projetista, umas 2 ou 3 reformas dessas casas, e elas efetivamente eram casas já bastante confortáveis. Mais tarde, a Coapar fez coisas parecidas na Vila Davi Federman e na Vila Dalcol. Foram as únicas, assim, de padrão realmente médio que a Coapar fez. Mas a produção da Prolar, perdão, a produção da Coab, ela já aconteceu, de novo, em 1966, o perímetro realmente ocupado de Ponta Grossa é esse que está em cinza, que foi tirado do desenho do plano diretor que foi feito para 67, foi feita toda a movimentação aqui de propósito, 69, porque a companhia, em 1969, foi comprada pela Coapar. Ela deixou de existir, o município não quis mais trabalhar com habitação popular e passou essa missão para o governo do estado. Mas vocês estão vendo claramente, aqui está 31 de março, para fora do perímetro urbano. Aqui está a Vila Senador Flávio, para fora do perímetro urbano. Aqui está a Vila 15, fora do perímetro urbano. Aqui está os operários do DR. Quando chegou em 76, 10 anos depois, o perímetro da cidade é esse que está só com os traços em volta. Quem? Por conta de terem sido empurrados os conjuntos habitacionais para fora do perímetro urbano antigo. Na sequência, vamos nos dedicar à década que vai de 77 a 86. Foi a terceira, porque a mais produtiva até hoje foi a Minha Casa Minha Vida. Mas como nós estamos deixando Minha Casa Minha Vida para ser motivo da nossa próxima aula, Minha Casa Minha Vida em Ponta Grossa, só nessas condições, nós vamos descobrir que esse foi o terceiro maior, segundo daquela época, a década mais produtiva. Foi a ocasião em que a cidade saltou a rodovia BR-376, riscando o mapa do plano diretor e dizendo, vamos criar a Santa Paula, onde estava escrito que deveria ser um núcleo de indústrias leves, e criou a Santa Paula 1 com 1.400 e poucas casas, e depois a Santa Paula 2 com 230, e a Santa Paula 3 com mais 200. Só a Santa Paula, portanto, chegou muito próximo de 2.000 casas. Mas aproveitou para construir um conjuntaço chamado Rio Verde, no bairro das Neves, com 770. Criou o Santa Maria, que fica do mesmo lado de lá da rodovia de contorno, com 576. O Santa Terezinha, que também fica, o Bortolo Borsato, o Santa Luzia e o núcleo da Davi Federman, que, como eu contei, era formado de casas um pouco maiores, mais caras e destinadas já à classe média. O que a Coapar fez? Produziu uma barbaridade de casas, sempre do lado externo, do lado de fora, digamos assim, como ponto de partida. Aqui estão os Santa Paulas diversas, aqui estaria o Santa Terezinha, lá o Santa Luzia, aqui tem Santa Paula, Santa Paula, Santa Paula, Santa Maria. Aqui você tem o núcleo Rio Verde, aqui você tem o Davi Federman, que é pequeno, e aqui, no número 14, você tem o Porto Loborsato. Reparem que em 86, passados 10 anos da criação desses núcleos, a cidade tinha se expandido de tal modo que contornava os núcleos que a segunda
maior produção da cidade, nós temos uma novidadezinha. Alguns conjuntos foram feitos sob forma vertical. Vertical de, no máximo, 4 andares. O Raul Pinheiro Machado, que fica no Jardim Carvalho, o Antares, que fica em oficinas, o Acácia 1 e 2, que fica em oficinas. Tamanhos de 400, de 280, de 208 apartamentos, e um caso de apartamentos baixos, somente 2 pisos. Mas aqui já surgiram, por exemplo, alguns outros que você fica um pouco receoso de ver. Não foram todos produzidos pela Coapar. Dalcol foi produzido pela Coapar, sim. Conceição foi produzido. Mas o Raul, o Acácia, etc., foram produzidos por Inocoop, Instituto Nacional de Orientação às Cooperativas Habitacionais. E começam a surgir alguns, como, por exemplo, Santa Marta, produzidos pela Prolar, a companhia de habitação de Ponte, em substituição à Coab, que tinha sido comprada anteriormente. Então, vão aparecer pelas cores no mapa seguinte as diferenças. Mas eu queria chamar a atenção para vocês que, vejam bem, Nossa Senhora das Graças, com 940 casas situadas do lado de lá do Lajeado Grande, e Santa Marta, perdão, e Santa Mônica, também do lado de lá do Lajeado Grande, são quase 2 portadas para o lado externo do Jardim Carvalho. Enquanto isso, o núcleo Rio Verde recebeu a companhia do Pitangui, ele já era um núcleo grande, o Rio Verde tinha 770, pegou mais 800. Isso se reflete em bairros até hoje de grande porte, quase totalmente formados por habitação social. Os nossos desenhos que estão em verde continuam a ser da Coapar, mas vocês veem que a Coapar reduziu-se. Foi um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Começam a surgir em azul aqueles que foram do Inocop, orientados pelo Inocop. Esse aqui é de casas. Mas aqui é apartamento, apartamento, apartamento. E aqui era a região do Dalcol. Eu falei bobagem, dizendo que o Dalcol era Coapar. O Dalcol era... Vocês estão vendo que eles, inclusive, têm uma tendência a ficar perto de um outro que a Coapar já tinha feito, e com isso foram produzindo regiões de bastante acúmulo de casas populares, de casas de interesse social. Essa situação parou praticamente de existir, porque em 1997 o BNH já tinha terminado aqui em 86. Aí começou a surgir oportunidades de outros tipos de financiamento, e a Prolar, ela inaugurou um outro tipo de situação. Ela não fazia casa, não, mas na maioria dos casos ela fazia lotes. Lotes chamados de urbanizados tinham água e luz. E a rua na frente tinha sido aberta. Se você tivesse alguma sorte, pode ser que essa rua aberta recebesse assim alguma camadinha de cascalho. Mas isso, como a camada de cascalho era muito fina, em alguns meses, no máximo em um ano, ela já tinha ido embora. Resultado, o pessoal foi morar em rua de terra. O pessoal foi morar em ruas de casas, em bairros que não tinham rede de esgoto. Em bairros que não tinham galerias de água pluvial na rua e que também não tinham ruas pavimentadas. Com o correr dos anos, muitos anos, a rua do ônibus acabava recebendo alguma pavimentação. Mas as outras ruas permaneceram, e algumas delas permanecem até hoje, 2020, como ruas de terra. E com essa situação, nós vemos que a Prolar introduziu na habitação de interesse social de Ponta Grossa um padrão um pouquinho pior do que já era.
E aqui está o mapa mostrando suas distâncias. Bem, como em 96 isso aqui já estava com problemas, inclusive de financiamento federal, o que nós tivemos em 97 em diante foi uma grande redução. De quase 5 mil, 4.800 e pouco, nós caímos para 3 mil moradias. E dessas 3 mil moradias, houve predominância da Prolar. Ou seja, muitos lotes e poucas casas. Por exemplo, com exceção de algumas casas do Castanheira, não total, com exceção do Pimentel, o resto é quase tudo lote urbano. Só foi vendido lote para as pessoas. Ser menos, além de ser menos casas, ainda por cima aquela proporção de lotes. Uma vez. A de 2016 fazia exclusivamente sobre conjuntos criados pelo Minha Casa Minha Vida em Ponta Grossa. Porque os conjuntos do Minha Casa Minha Vida em Ponta Grossa, com a sua quantidade, eles estão muito mais quantia do que todos os outros. Nós veremos é isso. E o que nós veremos, e já sabemos disso, vai ser como é que eu vou explicar isso? Vai ser algo retrospectivo, porque nós só vamos descobrir isso depois do recenseamento, que ia ser esse ano, mas ficou para o ano que vem. Ainda tem o tempo de processamento, então pode ser que lá por volta de 2022 nós tenhamos acesso aos números setor censitário a setor censitário, para poder ver o quanto o Minha Casa Minha Vida fez a cidade se expandir. Vocês aqui não estão vendo o tamanho da expansão. Mas vocês estão vendo o que você vai ter aqui como o que originou, o que lidou, o que empurrou Ponta Grossa para o Minha Casa Minha Vida, e o Minha Casa Minha Vida ser basicamente de casas da faixa 1, aquilo que era quase liquidado de presente, porque as famílias não tinham o que comprar. O que aconteceu? A partir da década de 80, nós passamos de uma população favelada de 6,3% para chegar em 2006, pouquinho antes do lançamento do Minha Casa Minha Vida, com uma proporção de 17,3%. Faltou pouco para ser o triplo. E isto que está aqui se deve ao claro fracasso do BNH. O BNH fracassa em 1986, é substituído por uma barbaridade de programas diferentes, e todos esses programas diferentes foram, enfim, Ponta Grossa não pôde participar de uma boa maioria deles, os poucos municípios conseguiram, e o que acabou acontecendo é que foi acumulando favela. Esse desenho trazido do Plano Local de Habitação do Interesse Social, que foi feito em 2011 pela firma RZS, ele mostra que as favelas estão espalhadas por toda a cidade, mas eu estou vendo uma concentração aqui, eu estou vendo uma concentração aqui, eu estou vendo uma concentração aqui, estou vendo uma concentração aqui. Isto que está aqui foi, na sua maior parte, regularizado. Isto que está aqui é a chamada da Lamona. Vila da Lamona, uma boa parte das pessoas conseguiu ficar lá onde ela mora. Aqui no sul é a região que estava o Ouro Verde, que agora que está recebendo uma escola boazinha lá na pracinha principal, mas está aqui desde 2002, ou seja, faz 18 anos que está aqui como uma ocupação irregular, que, no entretanto, é regularizável, se for o caso de fazer isso. E esses dois mais centrais? Essa é uma dor de cabeça. Isso aqui é a Vila Cristina Eugenberg, e isso aqui é a Vila Coronel Cláudio. Aqui, na Vila Coronel Cláudio, é que nós falamos. Nós trouxemos muita gente que morava aqui para vir morar aqui, onde vai surgir, no Minha Casa Minha Vida, o Londres, o Panamá e o Costa Rica. Aqui, a pessoa se encontrava a mais ou menos 600, 700 metros do shopping. Ele sempre acabava conseguindo, talvez,
uma ajudazinha para auxiliar o cara ali a estacionar, um trocado. Mas ele morava aqui e conseguiu o seu trocado aqui. Não, agora ele mora lá. Agora é R$ 4 e pouco para ele chegar aqui no centro e mais 4 e pouco para voltar. Quer dizer, ele não tem mais essa oportunidade. E aqui é um aspecto histórico, não que não seja histórico. Isso aqui foi povoado com loteamento regular na década de 50. E foi sendo ocupado, porque os terrenos do lado de cá são tão declivosos que não podem ser loteados. Esses terrenos têm declividade superior a 30%, que a lei federal não permite fazer lote. E aqui praticamente a mesma coisa. Isso aqui é da década de 50. E a Vila Cristina é de 1929. E eles simplesmente estão morando aqui em declividades de mais de 30. Para terem uma ideia, o ônibus não faz o trajeto de baixo para cima, da Vila Lina, para chegar na Nova Rússia. O ônibus só faz o trajeto da Nova Rússia e depois ele faz um outro trajeto para poder lidar, porque ele não conseguiria subir se estivesse carregado. Isso mostra que o que nós precisávamos fazer era encontrar alternativas mais ou menos por aqui. E os números não mentem. Em 2006, tínhamos 52 mil pessoas. Ou seja, uma cidade do tamanho de Irati, do tamanho de Castro, estava nas favelas de Ponta Grossa. Minha vida diminuiu isso? Diminuiu. Aqui, por exemplo, neste local, essa ponta dessa favela não existe mais. A favela da Rua Cascavel hoje está como se fosse um mato ainda em volta do rio, com mata ciliar e tudo, voltou a ter. Infelizmente, já tem uns 2 ou 3 barracos que voltaram para esse local, porque as pessoas não foram contempladas com outras oportunidades, nem a vila foi contemplada com a possibilidade de ter um parque nesse local. Toda vez que uma várzea de rio tinha um espaço em torno da estrada de ferro, ou debaixo de uma linha de alta tensão. Ficar descoberto, ele mais cedo ou mais tarde vai ser ocupado por gente que tem necessidade. Metros de rios urbanos dentro do 170 quilômetros vezes 2, 340 quilômetros de margens. Cada um de nós é dono de um metro de margem de rio dentro dessa cidade. Duvido que tenha no Paraná inteiro uma cidade quinhoada dessas possibilidades. Com o seu lago e o seu parque, se tudo correr bem, será inaugurado esse claro de 29 anos de projeto pronto. Eu posso afirmar que o projeto é de 2 profissionais da engenharia agronômica que me ajudaram no paisagismo e do ponto de vista do urbanismo e da hidrologia, é minha autoria. O paisagismo que acaba de ser implantado no local é da autoria de nossa firma, da minha sócia Clarissa, muitos e muitos anos sem que isso tenha acontecido. Um pouquinho menos de 2015, eu pretendo ver se paro por aqui, para poder permitir que vocês façam as perguntas que acharem necessárias. O Guilherme, como sempre, filtra as perguntas para poder. Beleza, gente. Quem tiver pergunta, por gentileza, se quiser mandar no chat, fica à vontade. A gente pede desculpas também por questão da conexão. Hoje estava um pouquinho difícil devido ao tempo. Para a minha própria cara. Posso tentar responder.
Então, se alguém tiver, só mandar ali no chat. Para vocês notarem que tem terceiro quadro na minha parede. Uma excelente pintora de Curitiba, está novinha ainda, produzindo bastante. Aproveitem, daqui a alguns anos, essa menina vai ser, inclusive, muito valiosa do ponto de vista de mercado de obra de arte. Do Ariel. Peguei a pergunta aqui, acho que é do Ariel, né? Se ainda existem as casas... Se ainda existem as casas da Vila Ferroviária. Poucas. O que tá acontecendo para terminar com a Vila Ferroviária é o seu sucesso. Como ela está numa região central, é Oficinas ainda, uma região excelente do bairro, muitas dessas casas estão sendo compradas por empreendedores para aproveitar um terreno de esquina. Eu faço 4 casas, onde existia uma casa central de madeira. E a madeira, eu desmonto essa casa de madeira e construo essa casa de madeira num bairro bem distante, porque a madeira é um material sensacional. Na rua Franco Grilo, eu tenho 2 casas, uma praticamente ao lado da outra. Se o Ariel se interessar, a gente pode até te mandar por e-mail. As 2 fotografias estão no meu artigo. Esse artigo está publicado na RET, Revista de Engenharia e Tecnologia. Uma desmontada, caindo aos pedaços. E a outra pintada de novinha, joinha, coisa espetacular. Ambas de 1956. Ou seja, casinhas bem antigas. E você vai ler que a Caixa Econômica não financia, por exemplo, casa de madeira, porque ela não dura nem 30 anos. E as casas que estão lá já completaram 60. Assim como nós, ao fazermos o livro sobre as casas eslavas do Paraná, nós descobrimos casas com 110 anos, ainda perfeitamente utilizáveis. Quer dizer, é um material fantástico. Convido vocês a pensarem nisso como um material de construção que o Paraná teve, que merece continuar tendo, e que não está tendo mais, porque finalmente, infelizmente, o cimento, coisas mais ou menos assim. Como é que é? Tem uma placa dizendo que na 31 de março diz volte logo. Eu não peguei o restante do texto aqui. Volte logo com saúde e com saudade. Seria herança da cultura do povo rural que viveu lá, será? Muito, muito. Até hoje existe um orgulho deles terem conseguido sobreviver nessa selva de cimento, aço e alvenaria, que se chama Ponta Grossa, com características próprias. Eles têm, o morador da 31 de março, de um modo mais ou menos geral, ele é muito teimoso. Ele chega e diz que é bom morar lá. Poxa, não é por nada, o terreno tem 8 por 16, as casinhas foram construídas com 24 metros quadrados. Mas o próprio fato de terem vencido essas tribulações deu origem a um orgulho que é muito bonito de ver. Eu não vejo esse orgulho em todos os lugares. Eu vejo que a Santa Paula tem. Eu vejo, por outro lado, vocês não chegaram, desculpe fazer agora um parênteses, vocês não chegaram a pegar as aulas de sociologia urbana. Há muito tempo atrás, penso eu que final da década de 90, não, começo da década de 90, o currículo de engenharia previa essa matéria, que, aliás, é interessante para o curso de arquitetura e obrigatória em urbanismo. Mas em termos de coisa, a gente tinha. E quase sempre essa disciplina era dada por alguém formado em sociologia que vinha da sociologia genérica. Não, porque Weber, porque Marx, etc, etc. E quando a sociologia urbana é uma outra coisa. Ela trata das relações sociais nesse tipo de coisa, ler um pouquinho de sociologia de um autor alemão, para lembrar o nome dele, chamado Norbert Elias. Ele, alemão, descendente de judeus, teve que fugir da Alemanha na época da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, e foi ser professor na Inglaterra. E ele fez alguns livros e artigos, etc., de pesquisas
que ele fez em bairros, inclusive em bairros de habitação social, na Ilha de Orgulho. Mas isso é um momento para nós que eu, pessoalmente, gostaria de compartilhar com vocês. Quem faz uma habitação social, quem faz ela prestar, quem faz ela ter qualidade, os economistas são principalmente os trabalhadores sociais, em especial assistentes sociais, que são aquelas pessoas que convivem com esse povo. Quando tem disso, o bairro tem 90% de chances de ir bem. Do outro lado, não sei. A Rafaela está perguntando se tem solução. Eu vou deixar a solução para nós só antes da Rafaela ali, na nossa professor. última conversa. Perdão. Não, que está cortando o áudio. Não, só para falar para o Ariel ali, que o professor disponibiliza o material ao final das 8 aulas, tá bom, Ariel? Tem uma outra ali perdida da Alexia, professor. Ela está perguntando ali, o professor acha que moradias sociais aos moldes mais europeus, com condomínios, com área comercial, para já promover o desenvolvimento do espaço e tudo mais, são possíveis de se implementar aqui? Moradias sociais aos moldes europeus, com condomínio. Eu mostrei para vocês a fotografia meio rápida do Riviera de Cascavel. Acho que o pessoal de Cascavel está experimentando isso. Acredito e torço para que eles consigam ter um conjunto habitacional com uma relação entre as pessoas, que tenham justamente uma relação social adequada, que amanhã ou depois eles já têm, inclusive, um supermercado, eles já têm um conjunto comercial de 10 ou 12 lojas que eles estão alugando, e eles têm todo o equipamento urbano, escola, creche, 2 creches, por sinal, posto de saúde da família, tudo isso está lidando. Eu quero ver, o nome da assistente social que implantou o Riviera em Cascavel chama-se de Marilda Tomé. Há algum tempo atrás, ela estava organizando um cursinho de pós-graduação para arquitetos e engenheiros lá em Cascavel, mas por conta da FASUA, a Faculdade de Toledo, e ela me convidou para falar sobre equipamento. Fui 3 finais de semana conversar sobre equipamento urbano e fiquei assustado de ver a coragem deles, a vontade deles de fazer. A pergunta seguinte é sobre a Vila Ferroviária ou eu pulei alguém? Agora é a Rafaela que está perguntando. Ela está perguntando se tem uma solução em vista para que não haja tantos bairros a serem feitos tão longe do centro. Porque ela vê ali que tem muitos para serem construídos, até mesmo para o lado do Roma e do Gralha Azul, e ela sempre repara que surgem novos loteamentos nessas áreas distantes. E está tentando dar um basta nesse aumento. Você tem que tomar 2 cuidados muito grandes. Houve uma época em Ponta Grossa, um prefeito que eu achei lúcido, ele tem o direito, pela lei de parcelamento do solo, de proibir loteamento provisoriamente durante um certo período, porque ele acha que tem lote demais na cidade. É um arbítrio que é deixado ao Poder Executivo. Esse prefeito foi o único na história de Ponta Grossa que usou isso, ficou uns 3 ou 4 anos, sem fazer loteamento novo, não aprovou nenhum. Resultado da brincadeira, o preço dos lotes subiu astronomicamente. Então, você tem que cuidar com a lei da oferta e da procura para evitar. Agora, o nosso plano diretor deverá votar na lei da compulsoriedade do uso social da terra urbana. Ou seja, você tendo um lote vazio e não utilizá-lo, seja você ou essa utilização ser feita por outra pessoa, vai fazê-lo pagar IPTU progressivo no tempo. Você será punido, no começo pouquinho, mas vai chegar a ponto de ter um IPTU de 15%. E esse gênero de atitude, que foi criado pelo Estatuto da Cidade, já poderia estar em vigor em Ponta Grossa desde 2001. Mesmo 2006, com o aguardo que teve, a primeira no plano diretor, há 14 anos já podia estar existindo. Até hoje não foi votado. Porém, está proposto na Câmara. Agora, durante a tarde, inclusive, estava lendo o elemento que tinha para fazer isso. Se fizer isso,
você vai ter que ocupar. Você vai ter que ocupar os lotes que estão vazios nas regiões mais próximas do centro. E eu tenho uma conta que está na tese, que eu vou passar para depois, porque eu quero tocar nesse assunto como parte da solução, e como parte da solução eu queria guardar exclusivamente para a nossa última sessão. O que é que vocês, os engenheiros do século XXI, vão fazer no lugar de nós que fracassamos em um monte de coisas? Eu sei que tem mais uma pergunta ainda, estamos indo para 20 horas e 24 minutos. Quem que era que estava com a última pergunta? É a da Ingrid. Sobre a Vila Ferroviária, se ela não deveria ter, da Ingrid, algum tratamento. Com certeza. Eu não vou te dizer que você vai pegar todas as 43 casas e dizer, tá tombado, ninguém vai mais poder utilizar. Mas você pode pegar uma e pode preservá-la. E mais, você pode até toda a remoção dela, tábua a tábua, para um outro lugar, por exemplo, uma praça, por exemplo, um parque, por exemplo, num clube social, onde ela fique como lembrança. Quando a gente para o Paraná, a gente acabou tendo a oportunidade de comprar para desmonte uma casa em Paula Freitas. A compra da casa e mais algumas pessoas ajudando, nós desmontamos a casa, o desenho dela exatamente como é. Pois bem, essa casa está hoje num parque chamado Parque Iguaçu, com 2 S's, na cidade de União da Vitória, e lá ela é a casa ucraniana. Ela foi, inclusive, reformado o banheiro, para que ficasse uma coisa mais moderna, mais atual, e preservado todo o restante, até as pinturas a stencil, todos aqueles desenhozinhos que tem na pintura a óleo na parte de dentro da casa. Ela, lá, um jornalista que tem lá em União da Vitória, que a gente entrou em sociedade com ele, enfim, nós não ganhamos nada, a sociedade a gente só pagou, mas só pelo gosto de ver a coisa acontecer. Ele tem o sonho de conseguir colocar lá dentro uma casa polonesa, uma ucraniana, uma alemã e uma italiana, e no original ele tem uma que ele já conseguiu, uma cabana dos índios que habitavam à beira do rio Tibagi. Os índios foram lá e fizeram a cabana para ele poder reproduzir. É turístico. Ele leva as crianças das escolas municipais e estaduais, e nos finais de semana as casas funcionam como pequenas pousadas. 4, 5 pessoas, um pequenino de um hotel. E, claro, daí, turismo nessas condições funciona e funciona muito bem. Nós já devíamos estar fazendo isso nos Campos Gerais. Eu não tenho foto, mas daqui a uns tempos eu vou convidar vocês para nós fazermos uma conversa cheia de fotografias, cheia de coisas, a respeito de Mariental, município, por enquanto, município da Lapa. É de tirar o chapéu. Gente, 20 e 27, temos mais alguma pergunta? Acho que a última foi a da Ingrid mesmo. Daí. Mas a ideia de preservação foi uma bela de uma lembrança. Aguardo vocês na quinta-feira. Vamos ver se a gente fala sobre a habitação de interesse social de Ponta Grossa de 2007 a 2016, ou seja, o momento em que o peso da nossa dotação de Minha Casa Minha Vida fez com que ela se transformasse definitivamente numa cidade quase toda, a cidade do Paraná, percentualmente, mais forte a presença da habitação de interesse social. E aí eu vou conversar um pouco sobre economia, dar uma pausa para conversar sobre economia, relembrando a minha dissertação de mestrado, que foi sobre a economia de Ponta Grossa, para descobrir por que ela tem tanta habitação social, por que ela é tão pobre. Aí tem outras condições de buscar pelo lado da economia, que é o motivo pelo qual, me parece, encheu tanto de uma situação de carência que nós vemos pela natureza da habitação social. E até lá, quem sabe, eu pegue um quadro, daí que seja uma aquarela da Waltraud Seco.
Boa noite para todos vocês, muito obrigado pela presença. Tá?